Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Vamos dar início à terceira aula do livro História de Israel, o período do reinado aos exílios. Então, nós vamos conhecer hoje o período dos reinados aos exílios, o início da monarquia de Israel e o fim do reinado do Reino Sul. E vamos entender a volta dos exílios e as suas consequências. Então vamos compreender esse período da nação de Israel, que foi o período dos reinados até aos exílios. Ainda que tenhamos sido altamente favorecidos e abençoados pelo tanto que conhecemos da história do povo de Deus, aí através do Antigo Testamento, é preciso fazer uma análise, entender a mais a fundo esse período do Reino Unido de Israel e o período do Reino Dividido. E esse é, período exílico, o período do cativeiro e o período pós-cativeiro. Temos que compreender o que realmente aconteceu durante esse período. Então, nós vamos aprofundar nesse cenário. Então, nós vamos ver, meus irmãos, que existe uma teoria que nós podemos chamar de teoria plenária ou teoria verbal. O que vai ensinar essa teoria? Essa teoria ensina que todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas, que os escritores não funcionam como máquinas inconscientes, mas que houve uma cooperação vital e contínua entre eles e o Espírito Santo de Deus que os capacitaram. E também essa teoria chamada teoria plenária ou teoria verbal vai nos ensinar que os homens escreveram a Bíblia com palavras do seu vocabulário, porém sob a influência poderosa do Espírito Santo. O que eles escreveram foram a palavra de Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, essa teoria nos ensina a respeito da inspiração divina nas Escrituras Sagradas. Então, nós podemos retirar lições que o Senhor quis aplicar às nações de Israel. Essas lições veio através de advertências e muitas das vezes veio num tempo amargo, num tempo triste. E o exemplo nós temos o cativeiro. O cativeiro foi uma advertência que foi proferida pelos profetas de Deus e nós vemos uma influência notável, uma influência sincera da parte de Deus para com o povo de Israel. Nós vemos Jeremias, no seu capítulo 22, ele vai expressar que o objeto de perseguição, em alguns momentos que os homens que mantiveram os homens vivos, foi o testemunho de Deus, foi o chamado de Deus para o povo renunciar à idolatria, para o povo manter uma lealdade ao único Deus verdadeiro. Então nós vamos ver muito disso dentro desse período exílico, dentro do período pós-exílico também. Mas uma coisa é importante. O que realmente era a exigência
por um reinado? Por que esse povo estava exigindo um reinado? Então é muito comum encontrar lá no livro de Juízes a expressão: naqueles dias não havia rei em Israel. Nós vamos ver muito essa expressão. Por quê? Naquele tempo eram governados por tribos, cada tribo por si. Então foi a razão que o povo israelita foi chegando diante do profeta Samuel, que era um juiz, e começaram a pedir um governo sobre eles. Um governo não somente sobre uma tribo, mas um governo que viesse a governar todas as 12 tribos de Israel. E nós vemos que eles estavam com esse propósito. A princípio, o profeta Samuel ele reagiu de uma maneira totalmente desfavorável, pois não era exatamente a existência de um rei, mas sim no espírito antiocrático que o pedido estava sendo feito. Ou seja, era um pedido de prematuridade, porque o regime até então era governado teocrático, ou seja, era um governo comandado por Deus. Então o povo queria tirar Deus de cena e colocar o homem em cena. Então, quando que nós observamos o patriarca Abraão, a matriarca Sara, nós vamos ver que eles tinham conhecimento de descendências de reis, sendo que essa promessa, aliança de Deus, foi repassada e reafirmada a Jacó. Eles tinham essa promessa, mas o povo estava querendo apressar a promessa de Deus. Então nós vemos que, como era comum na vida patriarcal, Jacó, ao proferir bênçãos, ele disse da seguinte maneira: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador de seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregará o povo. Está lá registrado em Gênesis capítulo 49, versículo de número 10. Em Deuteronômio, capítulo 17, está preparada toda uma estrutura para a monarquia em Israel. Porém, no tempo e na forma determinada por Deus. E esse rei seria apontado por Deus. E ele vai governar conforme os princípios estabelecidos dentro da lei. Só que a questão que Israel foi adiantada a Moisés, aos patriarcas. Então, eles queriam realmente um governo humano. Então, foi unicamente por meio da providência divina que Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi escolhido para ser rei, que a plataforma estava pronta para iniciar o reinado humano em Israel. Então, o primeiro rei foi Saul, mas não era o rei que estava preparado para assumir segundo os moldes do padrão que Deus queria. Então nós vemos que o homem quis algo e Deus permitiu, mas quem estava dentro da plataforma de acordo com a lei a qual Deus queria era quem? Davi. Então nós vamos ver o início do reinado da monarquia de Israel. Então o início da monarquia ela começa por volta de 1050 a.C. Ela dá início no ano 1050 e vai até o ano 586 a.C. E então, por que o ano 586? O ano 586
é a data que ocorre o exílio babilônico. Então, o último juiz de Israel foi o profeta Samuel. O profeta Samuel, ele foi o último líder espiritual, um homem a qual Deus usava, um homem a qual era governado por Deus, foi o profeta Samuel. Então está lá no primeiro capítulo do seu livro, perdão, está lá no primeiro capítulo do seu livro. Então nós vamos observar que o último juiz espiritual num governo teocrático foi o profeta Samuel. Já o primeiro rei a governar a nação de Israel, ele vai começar no ano 1020 antes de Cristo. E o seu reinado vai se encerrar. Na realidade, ele é entre os anos 1020 ao ano 1000, que foi Saul. Saul era um excelente guerreiro, porém muito com um temperamento muito instável, pois não tinha obtido êxito de ser ungido como Deus o queria. Após a morte trágica de Saul, quem vai assumir o reinado sobre a tribos de Judá e durante 7 anos e meio, nós vemos que foi, primeiro, perdão, o que eu quero dizer, após a morte trágica de Saul, Davi, que já tinha sido escolhido por Deus e ungido por Samuel lá no Monte Hebron, ele está reinando sobre Judá durante 7 anos e meio. 33 anos reinou sobre o Israel em Jerusalém. Então, assim como o rei Saul reinou 40 anos, Davi também reinou 40 anos em Israel por completo. Porém, nós vemos que foi um reinado dividido. Primeiro, ele começa reinando em Hebron, né, por 7 anos e meio. Depois, ele vai reinar mais 33 anos sobre todo o Israel. Então, depois desses terríveis acontecimentos, fatos na vida de Davi, como, por exemplo, Betseba, que é o adultério com ela, o homicídio, o patriarcado contra o patriarcado mesmo de Davi, a maneira que ele estava comportando com os filhos, com a família, tudo isso trouxe algumas consequências. E Davi, ele torna-se um espectador de uma grande e terrível rebelião, não somente no meio da sua família, mas de toda a nação. Então, a grande bênção nacional transforma-se em um grande juiz nacional. Davi, ele se arrependeu com sinceridade e experimentou realmente a misericórdia e o perdão de Deus, aonde nós vamos ler o Salmo 51. Mas as consequências da sua transgressão continuaram até o fim da sua vida, até mesmo depois, né, da sua vida. Com a morte de Davi, sobe ao trono seu filho Salomão. Nessa época, contava que o jovem era um rei inexperiente. Ele tinha entre 19 a 25 anos aproximadamente. E Salomão, ele experimentou o esplendor e o requinte no seu reinado. Porém, ele esqueceu-se da submissão ao Deus Todo-Poderoso. Ele proveu todas as coisas, porém o seu coração não era completamente fiel a Deus como Davi, seu pai, queria que fosse. Salomão, ele chegou
ao auge da fama, da riqueza, mas ele se declinou. Ele tinha sim demonstrado uma sabedoria espiritual, mas o coração dele não vivia em paz com Deus. A sua posição de sabedoria, o seu poder, fizeram que ele se esquecesse do Deus Todo-Poderoso. Então, nós vamos conhecer um período de 3 anos que é Roboão. Então, Roboão é filho de Salomão. Durante 3 anos, Roboão ele não teve grandes problemas, porque andou juntamente com seu reino, no caminho do avô, né? do avô, ou seja, no caminho de Davi. E também no caminho do seu pai Salomão com sabedoria. Mas, porém, a idolatria tomara ele como se fosse de assalto. E ele conseguiu cometer mais pecado ainda que Davi e que seu pai Salomão. Quando o seu governo estava fortalecido, deixou a lei do Senhor e com todo ele o reino. Ele simplesmente abandonou o reino. Então, o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber aí o final do Reino Unido, né? O fim do Reino Unido. Então, perceba bem, Salomão, Saul, primeiro rei, foi enfraquecido espiritualmente, não era o rei padrão. Veio Davi, que era o rei padrão que Deus tinha estabelecido, porém pecou, teve consequências. Depois veio Salomão, que não andou segundo conforme o coração do pai, desprezou a lei do Senhor. Depois vem o neto Roboão, que estava indo muito bem durante os 3 anos, depois se perdeu pela idolatria. Então agora nós estamos vendo aquele reino unido, esse reino está se enfraquecendo. Então, após a morte de Salomão, nós vemos Roboão, que era o filho que assumiu o poder em Israel. Ele estava extremamente rico, ele tinha os súditos em suas mãos, porém ele tinha impostos pesados que ele cobrava sobre a nação. Então, com a morte de Salomão, a monarquia ficou faltamente desagregada. A dinastia de Davi continuou a controlar, sim, Judá e a área de Benjamim. Todas as outras tribos se retiraram ao fim de formar a sua própria monarquia, a qual levava o nome nacional abrangente, que é o nome de Israel. Então, 10 tribos foram para a parte norte de Israel e levaram este nome consigo, Israel. Porém, a parte sul da nação ficou agora sendo conhecido como a tribal que era maior, que era Judá, e ficou sendo conhecido como Reino do Sul. Então ficaram 2 partes territoriais, chamadas Judá e Benjamim, e deram o nome de Judá, e ficou conhecendo como Reino Sul. Então o povo estava em grande expectativa com relação ao novo soberano. Queriam mudanças urgentes, mudanças que essas que viessem a diminuir as condições miseráveis, as condições de escravidão que o povo estava vivendo. Porém, esse novo monarca, ele atendeu o pedido do povo para aliviar a carga tributária e os trabalhos forçados. E de acordo com os historiadores, essa sucessão de trono em Israel não foi uma sucessão muito bem preparada ao modelo do rei Davi. Este povo se reuniu, ele se preparou e simplesmente assumiu a nação como sucessor.
Nada disso fez, por exemplo, Salomão. Morreu e deixou o problema nas mãos de um homem totalmente despreparado, que era o seu filho. Por motivos desconhecidos, foi lá em Siquém que teve um lugar, o coração de Roboão, e não em Gibeão ou Jerusalém. Então nós vamos perceber que a grande rebelião trouxe ali naquela região, fez o reino norte coroar um rei. E esse novo rei agora é por nome de Jeroboão. E ele está oposto de Roboão. Então nós vamos ver que Jeroboão ele está assumindo parte do reino, as 10 tribos do norte. Né? Então nós vemos que agora e o reino de Israel está dividido. Reino norte, Israel, com 10 tribos, e reino sul, com Roboão no poder, que é o reino do sul. Com essa divisão das tribos, inicia-se uma grande luta entre os dois reinos do sul contra os reinos do norte. Ou seja, as duas tribos do sul contra a tribo do norte. Então Roboão, ele reuniu 180 mil soldados a fim de retomar o território para reunificar o reino de novo. Então ele tentou reunificar o reino. No entanto, Deus falou para Roboão que voltasse cada um para a sua casa, pois ele tinha cometido na separação das tribos. Então o rei obedece e todos retornam segundo o mandato de Deus. Então eles param a briga, eles não vão tomar o território de volta, eles deixam o reino do norte em paz. Em consequência disso tudo, Israel enfraqueceu-se e tornou-se fácil, uma nação fácil inimiga. Eles tiveram muitas confusões. Então, a divisão no meio do povo de Deus sempre trouxe para o povo prejuízos. Mesmo com muitas oportunidades oferecidas por Deus, Jeroboão não se arrependeu das suas idolatrias. E Deus determinou um juízo sobre a casa de Israel. Depois da morte de Jeroboão, quem vai assumir o poder lá no reino norte, que é o reino de Israel, foi o seu filho chamado Nadab, que subiu ao trono. E esse reinou somente por 2 anos e morreu, passando assim o trono de Israel para outra dinastia. A dinastia é reinado de família. Então encerrou um filho, morreu o último filho, então é outra família que vai assumir o poder. Então nós vemos que outra família assume o reinado de Israel. Jeroboão, a exemplo de Roboão, deixou de acreditar em Deus. E agora as 10 tribos está sendo governada por outras pessoas que não têm a preocupação de Deus. Porém, o reino sul ainda continua com as celebrações judaicas anuais, continua buscando a presença de Deus, buscando ao Senhor, e ao contrário da nação de Israel, que está vivendo numa idolatria pagã. E esse período se manteve por 400 anos, que a nação esteve na idolatria, vivendo na superstição, vivendo perdido, sem a presença de Deus, cada vez mais se aprofundando no pecado da idolatria. Então a história desses 2 reinos, daqui para frente, é marcada por muitas sucessões de reinos, de reis. Então o reino norte, Israel, é mais rico, é mais poderoso que o reino sul, que mudou de dinastia diversas vezes, e, se eu não me engano, foram 19 reis que passaram
no reino, enquanto que no reino de Judá passaram 20 reis. Então, a família real de Davi gozava ainda de um prestígio. A família real de Davi gozava de um prestígio da sua herança diante do povo e contava com a vantagem de seus reis serem ungidos pelo mesmo sumo sacerdote no Santuário Nacional de Jerusalém. Então, nos seus primeiros tempos, o reino de Israel não tinha aquilo que constituía a força do reino vizinho sul, que era a estabilidade da dinastia davídica. Ou seja, se passou no reino sul 20 reis, todos eles da mesma dinastia, na mesma família. Já o reino sul não tinha a mesma família. Passaram-se 19 reis, não completamente da mesma família. Então era a desvantagem do reino norte. Como que foi a derrota, então, do reino norte? O reino norte, eles começam a enfrentar um império por nome de Assíria. Como nós já falamos em alguns vídeos anteriores, ou até mesmo aqui nessa fala, o único motivo que levou o Senhor a permitir a destruição, o fracasso de Israel como nação e levar a sua completa ruína foi o descumprimento do acordo, da aliança que eles tinham feito com Deus lá em Deuteronômio capítulo 29. Então, essa aliança, essa quebra de aliança, foi a permissão que Deus deixou que Israel fosse destruída. Então, nós vamos entender a ira do Senhor sobre o povo israelita, Reino Norte. Então, o Reino Norte foi totalmente arrasado, destruído. Nos últimos 8 séculos deles, foi arrasado. Então, 8 séculos antes de Cristo, Israel acabou. Israel foi completamente detonada, destruída. Os profetas Amós, os profetas Oséias advertiram a nação de Israel para uma terrível desgraça. Todavia, o povo estava obstinado e não se arrependia dos seus pecados cometidos contra Deus. Então, desde o palácio real, a corte real de Jeroboão II, o rei de Israel aí, até os comandantes das mais baixas sociedades estavam afetadas por um espírito de rebeldia, de formalismo no culto, falta de amor, a desobediência. Então, por causa desses pecados, de quebrar o pacto, a aliança com Deus, nós vemos que o império, o reinado de Israel foi sendo destruído. Os reis, a nação foi sendo totalmente destruída. Então, nós vamos ver que a Síria, que foi um império mundial daquela época, por 300 anos, começando no ano 885, encerrando aí no ano 607 a.C., foi um império muito poderoso durante 300 anos. E eles ocupavam o vale do rio Tigre, que ficava ao norte da Babilônia, enquanto a Babilônia ocupava o vale ao sul, abraçando ali o Tigre e o Eufrates. Os assírios foram grandes guerreiros, eles praticavam muito a artes, as habilidades da guerra. Mas era um povo conhecido como um povo cruel, um povo rude, um povo ruim, um povo que mutilava as pessoas até a morte. Então nós vemos que esse reino, esse império assírio, estava vindo para cima do reino norte, que é Israel. Então nós vemos que o reino norte estava tendo uma grande ameaça assim prevista
pelos profetas. Então a história do Reino do Norte, ela vai se encerrando. Ela começa no ano 931 e vai até o ano 722 a.C. Então a ruptura entre os reinos do norte e do sul ocorreu por volta dos anos 931 a.C. Assim como informa o Antigo Testamento dentro dos seus capítulos. Então nós vemos que o reinado ali, ele só vem caindo, vem se deteriorando, né? Então nós vemos que o Reino Norte, com a entrada de dinastia, entrando uma dinastia, entrando outra, e isso só veio enfraquecendo. Até que no ano em 734 a.C., Teglat-Falazar III leva em cativeiro as partes do norte e do leste do Reino do Norte. Está lá em 2 Reis, capítulo 15. Então, Teglat, ele leva a primeira leva, tirando o povo de Israel e levando para dentro do cativeiro. Em 721, o imperador Assírio Sargão II, ele completa o cativeiro do reino de Israel, levando o restante dos seus habitantes para dentro da Síria. Está lá em 2 Reis, capítulo 17. Então a Síria, para reprovar as terras de Israel, eles envia vários povos dominados por eles. Então eles pegam povos de todos os territórios do Império Assírio, que eles conquistou num período de 300 anos, começam a pegar esses povos e ir levando para dentro de Israel. E vai jogando lá esse povo lá para morar dentro de Israel. Assim ele estava desmoralizando aquela região, o território norte de Israel. Então, a região agora é conhecida como Samaria, como a capital de Israel. Recebe o quê? Um misto de muitas nações, dando a origem a um judaísmo deformado, que vai entrar em choque com o restante da nação. Até no Novo Testamento, ali no capítulo 4, versículo 9 de João, você vai perceber que os samaritanos não combinavam com os judeus, porque esses samaritanos não são os judeus de sangue puro, porque é uma mistura de nações, é uma mistura de um judaísmo deformado. Então, nós vemos essa consequência que trouxe o reino norte. Tá certo, meu querido? Para a aula não ficar muito extensa, vou dar uma pausa e volto no próximo vídeo falando sobre o Reino do Sul.